Bem-vindo a mais uma reunião dos amantes de histórias de terror. Se acomode bem, pois você está se juntando à seita. Quando eu era criança, ouvia minha avó falar sobre a Casa do Fim da Estrada. Era uma construção antiga de madeira e tijolo que ficava afastada do centro da cidade, cercada por árvores tão altas que pareciam formar uma muralha natural. A rua que levava até ela terminava abruptamente, e a casa se erguia solitária, como se estivesse ali antes mesmo das outras construções. Os mais velhos diziam que ninguém morava ali havia décadas. Falavam de janelas que batiam sozinhas nas madrugadas sem vento, luzes que se acendiam e apagavam apesar de não haver eletricidade, e vozes que ecoavam pelo corredor, mesmo quando não havia ninguém dentro. O que me chamava a atenção não era apenas o que diziam, mas a forma como diziam. Não era aquele tipo de história exagerada que adultos contam para assustar crianças. Havia um peso real, um certo cuidado nas palavras, como se falar demais sobre o lugar fosse um convite para que algo te seguisse, até em casa. Com o tempo, fui descobrindo fragmentos de informações. A casa havia pertencido a uma família rica nos anos 50. O pai era comerciante, a mãe dona de casa, e tinham 2 filhos. Em uma noite chuvosa, segundo os registros policiais, vizinhos ouviram gritos, mas ninguém conseguiu entrar. Quando finalmente a polícia arrombou a porta, encontrou os 4 corpos na sala principal. Não havia sinais claros de arrombamento ou luta prolongada, apenas expressões de puro terror nos rostos. Depois disso, ninguém mais quis morar ali. As tentativas de venda falharam. As reformas nunca eram concluídas. Trabalhadores alegavam ouvir passos no andar de cima ou ver silhuetas atravessando as portas. A casa ficou entregue ao tempo, mas estranhamente, nunca desabou. Anos depois, já adulto e trabalhando como fotógrafo freelancer, me vi novamente diante daquela história. Eu estava produzindo um ensaio sobre lugares abandonados para um blog de turismo sombrio, e a tal casa voltou à minha mente como a escolha perfeita. Cheguei no fim da tarde. O céu estava carregado de nuvens, tingindo tudo com um tom cinza azulado. O vento era frio, mas constante, trazendo consigo o cheiro de terra molhada. A rua que levava até lá estava coberta de folhas secas e galhos quebrados. Cada passo sobre elas fazia um estalo alto, que parecia ecoar mais do que deveria. O silêncio era absoluto, sem pássaros, sem insetos. Apenas o som dos meus próprios passos. Quando finalmente cheguei diante do portão, vi que ele ainda estava lá, ferro retorcido e enferrujado, com manchas alaranjadas se espalhando como uma doença. Empurrei com cuidado e o rangido agudo cortou o ar, tão alto que me fez parar para ouvir se algo ou alguém havia reagido lá dentro. A fachada estava coberta por trepadeiras secas, que subiam pelas paredes como dedos ossudos, tentando agarrar o telhado. As janelas quebradas deixavam ver o interior escuro. A porta principal, de madeira maciça, estava torta, mas ainda presa por uma fechadura enferrujada, que não resistiu muito à força de um pé de cabra. Ao abrir, o cheiro me atingiu primeiro. Mofo, poeira e algo mais. Algo doce, quase enjoativo, como flores velhas misturadas a um cheiro metálico distante. O corredor de entrada tinha piso de madeira, rangendo sob meu peso. Havia um tapete antigo, desbotado, mas ainda com um padrão de flores que deviam ter sido vibrantes um dia. As paredes estavam descascadas, revelando camadas de tinta antiga e, em alguns pontos, o tijolo cru. Lá no fundo, mesmo com a luz do dia entrando pelas janelas, havia uma escuridão que parecia densa demais para ser natural. A sala à direita do corredor estava quase intacta, uma lareira coberta de fuligem, poltronas de veludo rasgado e uma estante ainda com alguns livros, as páginas amareladas e grudadas pela umidade. Mas o que me fez parar foi um porta-retratos caído no chão, o vidro quebrado. Na foto, uma família sorria. O pai, a mãe
e 2 filhos, exatamente como minha avó havia descrito. O detalhe inquietante era que todos pareciam estar olhando diretamente para mim, mesmo dentro daquela imagem congelada, subindo pela escada principal, que rangia de forma alarmante a cada passo. Percebi que o ar ficava mais frio. O corrimão estava coberto de poeira, mas tinha marcas recentes, como se mãos tivessem passado por ali. Cheguei ao andar de cima e vi 3 portas. A do meio estava entreaberta. Quando toquei nela, ouvi um barulho vindo de dentro, algo como passos lentos, atravessando o piso de madeira. Meu corpo congelou. Não havia vento suficiente para fazer algo se mover, e eu tinha certeza de que estava sozinho. Respirei fundo. Levantei a câmera. A porta do quarto rangeu ao se abrir, como se reclamasse de ser perturbada depois de tantos anos. A primeira coisa que senti foi o cheiro. Não era apenas poeira e mofo. Havia algo mais profundo, denso, um odor levemente adocicado, como flores, que apodreceram em um vaso há semanas. Aquele tipo de cheiro que não apenas invade o nariz, mas parece grudar no fundo da garganta. A luz da tarde entrava por uma única janela quebrada, criando feixes que cortavam as partículas de poeira suspensas no ar. O piso era de madeira gasta, com manchas escuras que não pareciam simples marcas do tempo. Uma cama de ferro enferrujado ocupava o canto, o colchão afundado e coberto por um lençol amarelado, rasgado em vários pontos. Na parede oposta, havia um armário de madeira maciça, com uma das portas entreaberta. Olhei para dentro, apenas sombras. Mas juro que vi algo se mover lá dentro. Enquanto ajustava a câmera para registrar o ambiente, ouvi um som seco atrás de mim. Virei rápido, e o porta-retratos que estava sobre uma pequena cômoda havia caído no chão. O vidro quebrado espalhou-se pelo piso e, no reflexo torto, vi meu próprio rosto e uma sombra atrás de mim. Quando me virei, não havia nada, mas percebi que o ar dentro do quarto havia ficado mais frio, a ponto de minha respiração se tornar visível. Um vento súbito atravessou o cômodo, balançando levemente a porta do armário. Ela abriu mais um pouco, e por um instante tive a certeza de que vi 2 olhos brilhando dentro da escuridão. Não eram reflexos, eram olhos. Dei um passo para trás, mas algo, um som muito baixo, me fez parar. Era uma risada, infantil. Saí do quarto rapidamente, fechando a porta atrás de mim. O corredor estava diferente, ou pelo menos parecia. A luz natural havia diminuído muito, como se o sol tivesse se escondido atrás de nuvens mais densas. A madeira sob meus pés agora soava oca, como se algo estivesse se movendo sob o piso. À minha esquerda, a primeira porta estava trancada. À direita, uma porta dupla levava para um quarto maior, talvez o principal da casa. O puxador estava frio ao toque, como metal exposto ao gelo. Quando abri, o ranger foi seguido por um estalo alto vindo de algum lugar no teto. Aparentemente, o forro estava cedendo, mas o som não parecia apenas estrutural. Soava como alguém arrastando algo pesado lá em cima. Espaço era amplo, com paredes cobertas por papel de parede descascando, revelando camadas de diferentes estampas antigas, como se várias tentativas de cobrir o passado tivessem sido feitas. Havia um espelho enorme encostado na parede. O vidro estava manchado, mas refletia parte do quarto. Ao me aproximar, notei algo desconfortante. Meu reflexo demorava frações de segundo a mais para se mover do que eu. Passei a mão no espelho. Frio. Atrás de mim, no reflexo, vi a porta do quarto que estava aberta, lentamente se fechando sozinha. Som das dobradiças ecoou alto, mas quando me virei, a porta estava apenas encostada. No canto oposto, uma penteadeira com gavetas abertas deixava à mostra objetos pessoais. Escovas antigas, frascos de perfume já sem líquido, um diário com capa de couro rachada. Abri o diário e li apenas uma frase escrita repetidas vezes em páginas diferentes. Eles não querem que a gente saia. Eles não querem que a gente saia.
Eles não querem que a gente saia. Do quarto principal, percebi uma escada estreita levando ao sótão. Subi, sentindo o ar ficar cada vez mais pesado, quase impossível de respirar. O espaço lá em cima era sufocante, teto baixo, cheiro de madeira podre e feixes de luz entrando, por frestas nas telhas. Entre caixas antigas e móveis cobertos por lençóis, algo chamou minha atenção. Uma cadeira de balanço, posicionada no centro, balançando levemente. Nenhum vento poderia fazer aquilo lá em cima. E então ouvi a risada. Novamente, dessa vez mais perto. Olhei para o canto escuro e vi a silhueta de uma criança, pequena, magra e completamente imóvel. Quando tentei ajustar o foco da câmera, ela deu um passo à frente. O rosto estava borrado. Não como se estivesse fora de foco, mas como se não tivesse feições definidas. Eu estava prestes a descer correndo quando algo gelado tocou meu ombro. Virei rápido e não tinha nada. Quando olhei de novo para o canto, a silhueta havia desaparecido. Resolvi voltar para a entrada. A escada rangeu de forma diferente na descida, como se algo a estivesse pressionando junto comigo. Chegando ao térreo, percebi que a porta principal por onde havia entrado agora estava entreaberta. Mas a rua lá fora parecia diferente. Não havia mais a luz cinza do entardecer, e sim uma escuridão total, como se fosse madrugada. Na sala principal, objetos estavam em posições diferentes de quando eu havia chegado. As poltronas haviam mudado de lugar, e no centro do tapete vi um rastro de marcas, como arranhões profundos feitos por garras. O som de passos ecoou vindos do porão, lentos e pesados, seguidos de uma respiração profunda, como de alguém que lutava para encher os pulmões. Peguei minha câmera e, tremendo, avancei em direção ao som. Eu tinha certeza que tinha alguém ali querendo me assustar. O acesso ao porão ficava atrás de uma porta de madeira na cozinha, parcialmente oculta por um armário antigo que parecia ter sido colocado ali de propósito para dificultar a entrada. A porta estava tão empenada pelo tempo que precisei empurrar com o ombro para que se abrisse, liberando um gemido baixo das dobradiças enferrujadas. Um cheiro denso e úmido subiu das escadas. A mistura de terra molhada, mofo e algo muito mais desagradável, metálico, que me fez lembrar sangue velho. A luz da cozinha mal alcançava o primeiro degrau. Dali para baixo, tudo era engolido por uma escuridão espessa. Desci lentamente, cada passo produzindo estalos na madeira envelhecida. O ar ficava mais frio e mais pesado a cada metro. Na base da escada, havia um interruptor antigo, daqueles de alavanca, que ligava uma lâmpada solitária pendurada por um fio no teto. Quando acendi, a luz tremeluzente revelou um cenário inquietante. Paredes de pedra úmida, chão de cimento rachado, prateleiras repletas de frascos de vidro com líquidos turvos e conteúdos que eu não conseguia identificar. Havia também uma mesa de trabalho manchada de algo escuro, com instrumentos antigos espalhados, alicates, facas de corte, martelos pequenos e todos com sinais de oxidação. Sobre a mesa, um caderno grosso, encapado em couro, estava aberto. As páginas estavam cobertas por anotações à mão, diagramas anatômicos e desenhos de pessoas com o rosto riscado, substituído por manchas de tinta preta. No canto, algo chamou minha atenção. Um caixote de madeira, fechado com correntes e cadeado. Ao me aproximar, percebi marcas no chão, como se o objeto tivesse sido arrastado dali para outro lugar, repetidas vezes. O metal do cadeado estava gelado, e quando toquei, um estalo seco ecoou. Mas não foi o cadeado se partindo. Foi como se algo tivesse batido forte dentro da caixa. Sei que você está se divertindo, mas não sei por que ainda não deixou o like e se inscreveu no canal. Não fique de fora dessa seita de contos de terror que cresce a cada noite. Naquele instante, a lâmpada piscou e apagou. Fiquei no breu total, e vindo de algum ponto à minha esquerda, ouvi uma respiração lenta e muito próxima.
Subi as escadas quase correndo, batendo o ombro no batente da cozinha. Ao entrar na sala de jantar, percebi que algo havia mudado completamente. Quando cheguei à casa, aquela sala estava coberta de poeira e teias de aranha. Mas agora, parecia arrumada para um jantar. A mesa de madeira estava posta com talheres de prata polida, pratos de porcelana e taças de cristal. No centro, um candelabro, com velas acesas, lançava sombras trêmulas pelas paredes. Sobre cada prato, havia um guardanapo dobrado de forma impecável, exceto no assento principal da ponta da mesa, onde um prato vazio estava cercado por manchas escuras. O ar tinha um cheiro forte de carne assada, mas também de algo queimado e rançoso. Eu não sabia se vinha da cozinha ou de algum lugar muito mais próximo. Foi então que percebi. Havia cadeiras ocupadas, formas humanas, imóveis, sentadas ao redor da mesa. Não consegui ver os rostos claramente, pois estavam cobertos por véus, pretos que desciam até o colo. O único som era o leve estalar das velas queimando, até que, de repente, todas as cabeças se viraram na minha direção ao mesmo tempo. Senti o coração disparar, e antes que pudesse recuar, as velas se apagaram, sozinhas, mergulhando tudo na escuridão. A sala ficou completamente silenciosa, o tipo de silêncio que não é apenas ausência de som, mas que parece ter um peso físico, pressionando os ouvidos. Quando acendi a lanterna do celular, as cadeiras estavam vazias, a mesa ainda posta, mas sem nenhum sinal das figuras. Uma brisa gelada atravessou o cômodo, vinda do corredor que levava à entrada da casa. Ao segui-la, percebi que a porta principal estava aberta, mas do lado de fora não havia rua, nem jardim, nem o mundo que eu conhecia. Havia apenas escuridão, e na soleira, de costas para mim, estava uma figura feminina, vestido antigo, cabelos negros compridos caindo pelos ombros. Ela parecia sussurrar algo baixo, como uma prece. Quando dei um passo, ela parou de falar, e lentamente virou o rosto para mim. Os olhos eram 2 buracos negros, sem brilho, sem fundo. Um sorriso impossível, largo demais, de orelha a orelha. A porta bateu sozinha com força, e a casa inteira tremeu como se algo imenso estivesse se movendo em suas fundações. No mesmo instante, todas as portas internas se abriram ao mesmo tempo, revelando escuridão absoluta dentro de cada cômodo. Foi quando ouvi passos vindo de todos os lados. Os passos se aproximavam de todos os lados, ecoando pelo assoalho velho e pelas paredes ocas, como se a própria casa tivesse vida. Minha lanterna tremia na mão, e o feixe de luz balançava, recortando imagens breves, sombras se movendo rápido demais, reflexos de olhos no escuro, e algo que parecia deslizar pelo teto. Meu instinto gritava para correr, mas não havia para onde. A porta principal continuava fechada, e por mais que eu girasse a maçaneta, ela não cedia. O som dos passos aumentava, agora acompanhado de murmúrios, uma mistura de vozes masculinas, femininas e infantis, todas sobrepostas, sussurrando palavras que não reconhecia, mas que gelavam minha espinha. De repente, algo agarrou meu tornozelo com força. A lanterna caiu. E enquanto ela girava no chão, iluminando de forma intermitente, vi uma mão pálida e magra, com dedos longos e unhas escuras, saindo de debaixo de um dos tapetes da sala. Puxei o pé com todas as forças, rasgando o tecido, e me afastei tropeçando. Foi então que percebi. O som dos passos tinha parado. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Como se algo estivesse esperando minha reação. Olhei ao redor e percebi que todas as portas internas, abertas há pouco, agora revelavam exatamente o mesmo cenário. Um corredor estreito e infinito, iluminado por uma luz fraca no final. Não importava para onde eu olhasse. Esquerda, direita, cozinha, sala de jantar, sempre o mesmo corredor. Sem alternativa, escolhi uma das portas e entrei.
O ar lá dentro era denso e quente, como se eu tivesse atravessado para outro lugar. As paredes eram estreitas e cobertas de um papel de parede florido, desbotado, e no final havia uma porta branca, com uma tranca dourada. Ao me aproximar, percebi que do outro lado vinha um som repetitivo. Toc, toc, toc. 3 batidas, pausadas, seguidas de silêncio. Quando toquei a maçaneta, o metal estava gelado como gelo. Girei. A porta se abriu sozinha, revelando a sala de jantar novamente. Mas agora, todas as figuras de véu preto estavam em pé, alinhadas contra a parede, com os rostos voltados para mim. A figura feminina que eu havia visto na soleira da porta estava sentada à cabeceira da mesa, me observando. Lentamente, ela ergueu o braço e apontou para a cadeira vazia à sua direita. E nesse momento, percebi que o prato à minha frente estava servido, com carne que ainda sangrava. O cheiro metálico me atingiu, e antes que eu pudesse reagir, senti mãos me empurrando pelos ombros para a cadeira. As velas se acenderam sozinhas, e todas as figuras se aproximaram, formando um círculo ao meu redor. A mulher sorriu novamente, aquele sorriso largo demais para ser humano, e disse com voz baixa: "Agora, você também faz parte da casa." As velas se apagaram e tudo se tornou negro. Chegamos ao fim dessa reunião, e se essa é a primeira vez que você vem à seita, curta o vídeo, se inscreva no canal e junte-se a nós nas noites arrepiantes. Entre na página do canal e escute mais relatos arrepiantes como a Casa do Lago.